Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia, por mais um propósito, né? Hoje é o dia especial aqui no grupo, onde nós colocamos a nossa família no lugar mais precioso, mais seguro que existe. Amém? Que é a família no altar de Deus, né? Onde nós colocamos, né, aqui o nosso bem, né, que é a nossa família, é aquilo que nós queremos bem, aquilo que aquelas pessoas, né, que nós queremos que sejam salvas, que sejam libertas. E hoje nós colocamos aqui no grupo, né, a nossa família no altar de Deus. Amém? E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a mulher sábia, né? Nós sabemos, né? Nós conhecemos muito bem esse versículo que está em Provérbios 14, o versículo 1, né? Vamos estar lendo em nome de Jesus? Então é Provérbios 14, o versículo 1, que diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com suas mãos. Então, o que nós vamos, né, ver aqui? Muito conhecido esse versículo, muito lido. E o que eu aprendo, né? Quando a gente, né, não sei o caso de vocês, mas é o meu caso, e tem muitas, né, que são só nós que somos cristãs, né, que servimos a Deus, e a nossa família não, que é o meu caso. Mas, se nós pararmos, né, de seguir a Cristo, de servir a Ele, o que vai acontecer com a nossa família? A nossa família, ela pode ser destruída, né? Parar, né? Porque às vezes por que não? É uma realidade. A sua família muitas das vezes está de pé por causa de você, porque você está servindo, porque você está buscando, porque você está orando por ele. Porque aqui no grupo você está colocando toda segunda-feira a sua família no altar de Deus. E é isso que está mantendo a nossa casa, é isso que está mantendo a sua família, né, de pé. Eu digo assim, pela minha família, né? Mas aqui nós sabemos que a mulher sábia, ela edifica, né? O que é edifica? Ela fala de Deus, ela não, né? Não é que aquela, vamos falar que não vai levar tudo também na boa, mas não discute, não procura, né, intrigas entre a família, vamos dizer assim. E ora, jejua pela sua família, é o que nós fazemos aqui, em toda segunda-feira. E a tola, ela derruba, ela destrói a sua família. Por quê? Porque xinga, porque fala palavrão, porque briga, porque não ora, porque não jejua, né? E eu tenho, né, assim, eu tenho visto a diferença na minha casa, na minha família. Eu, antes, né, de não ser cristã, não servir a Cristo, eu era, assim, também nunca fui de bagunça, né? Mas a minha casa, eu não orava, eu não jejuava. E sempre tinha, né, as intrigas, não que não vão parar. Mas quando nós servimos a Deus, quando nós estamos debaixo da proteção dele, ele cuida, né? Eu já tive, já contei, né, testemunhos aqui, que numa segunda-feira meu filho já 2 vezes já foi
né? Assim, tipo, protegido, né? Por quê? Porque eu estava em oração, eu estava em jejum aqui no grupo. E, como eu disse, anos atrás, eu não fazia. Eu jogava meu nome lá no grupo e não jejuava, não orava, não buscava por eles, como era para fazer. Então, eu via brigas, né? Eu via desentendimentos, que eu falo como, né? Não, isso daí é normal de uma família, mas não direto, né? Mas quando nós buscamos, quando nós jejuamos por eles, tudo melhora. E eu vejo a diferença na minha casa. Como aqui a tola, ela destrói também, né? Quando você não ora, quando você não jejua, quando você não serve a Deus, né? Como é para servir, como é ali, né? Eu falo que não precisa ser aquela, né? Aquela coisa de ficar ali, né? Pegando no pé. Mas você tem que vigiar, você tem que orar, você tem que jejuar pela sua família. E às vezes você está aí passando por dificuldades, por situações difíceis. Por quê? Porque você não está orando, porque você não está jejuando por eles o suficiente, né? Às vezes você pode pensar, mas eu oro, eu busco a Deus pela minha família. Mas alguma coisa não está sendo suficiente para que você venha, né, buscar, encontrar aquilo que você quer, em nome de Jesus. E eu aprendi muito, né, com isso, porque eu via que não tinha, que por mais que eu fizesse, tipo assim, eu falava, eu vou jejuar hoje. Às vezes eu orava, mas não jejuava. Ou eu jejuava e não orava, né, por eles. Mas hoje eu procuro fazer tudo direitinho, né, como é o propósito, né, que a gente tem que orar, a gente tem que jejuar por eles. Mas quando nós somos sábias, quando nós estamos ali, né, em comunhão com a nossa família, a gente tem que, né, ir jogando a sementinha para ela ir brotando, né, no coração deles. Eu não sei a sua casa, eu não sei a sua família como é, mas aqui eu, assim, se eu vou falar alguma coisa, eles se recuam, saem de lado, né? Mas eu ponho louvor para eles ouvirem, né? Eu aprendi muito assim, eu ungi, né? Eu unjo os travesseiros, eu unjo a cama. Às vezes eu passo uma linha ungido na palma da mão, vou lá, coloco na cabeça. Mas é por quê? Porque eu quero que a minha família seja salva, que a minha família seja liberta, né? E se eu fosse uma tola, eu não ia fazer nada. Eu ia deixar rodar, né? Mas destrói a família. E é isso que nós não queremos para nossa casa, para nossa família, destruição. Porque quando você não ora, quando você não jejua, a sua família, né, tende a se destruir. Nós vimos, né, bastante casos por aí, né, que vem acontecendo de famílias sendo destruídas. Por quê? Porque é uma casa que não tem oração, uma casa que não jejua, uma casa que nenhum serve a Deus. E tem muitas que está na igreja, né? Tá ali, fala que é, né, mulher de oração, mas não ora, não jejua pela sua casa. E se hoje você está nessa situação, se você hoje não está vendo resultado,
é porque você não está fazendo o correto. Eu sei, né, que às vezes é difícil, o jejum principalmente. Eu não jejuava, eu falava, não consigo, né? Por quê? Porque eu nunca tinha tentado fazer um jejum. Mas, graças a Deus, né, com a ajuda do grupo, com a ajuda das minhas irmãs aqui do grupo, eu consigo jejuar hoje, né? E glória a Deus por isso. Porque quando nós queremos algo, né, com o Senhor, a gente busca, a gente ora, mas, né, a gente tem que estar ali firme na presença do Senhor. E aqui embaixo, aqui em capítulo 15, diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Às vezes um ímpio está fazendo um sacrifício, mas não está agradando a Deus. E quando os retos, né, eles fazem uma oração, o coração de Deus se alegra mesmo. Eu, né, tô à frente do propósito de sexta-feira, onde é o círculo de adoração. E a gente tem visto, né, as pessoas vindo mais a adorar ao Senhor. E isso né, Deus fica feliz, Deus fica contente com isso. Por quê? Porque os irmãos estão em comunhão, os irmãos estão servindo a Deus em comunhão, né? E aqui ainda no capítulo 14, no versículo 18, diz: os simples herdarão a estulícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Então, quando nós estamos, né, na presença de Deus, tudo flui, tudo vai bem. Vai haver guerra, vai haver situações que você vai querer desanimar, vai ter situações que você vai querer desistir, vai vir situações que você vai pensar: meu Deus, eu estou na tua presença, eu estou te servindo, eu estou te buscando. Por que isso na minha vida? E você não tem que dizer por quê, você tem que dizer para quê, né? Hoje eu vi uma frase que, né, a gente tem que passar pelo deserto. A gente tem que passar por coisas difíceis. Para lá na frente, a gente olhar para trás e ver o que Deus já fez na nossa vida. E é isso que nós estamos aqui hoje, né? Para colocarmos a nossa família. Porque eu e você, nós queremos a nossa família salva. Nós queremos a nossa família liberta de vícios, né? De curadas de doenças, que muitas das vezes para o ser humano, para a medicina, é difícil. Mas quando, né, nós estamos ali, quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que cura, que liberta, que salva, né? É o Deus maravilhoso que nós servimos. E hoje eu te convido para colocar a sua família aqui no altar. Ah, mas eu não vejo o resultado, eu estou colocando, eu não estou vendo. Mas Jesus está cuidando, sim. Acredite, não desista da sua família. É como eu disse esses dias, né? Acho que foi no culto de terça-feira. A gente não pode perder as oportunidades que nós temos. Né? Terça tem culto, quarta, segunda, a família no altar, terça, culto, quarta é a oração dos enfermos, quinta, área financeira, sexta é a adoração a Deus. Nós não podemos perder as oportunidades
que nós temos aqui de entregar a nossa vida, de entregar a nossa família nas mãos do Senhor, pois Ele tudo pode, confia, não desista do seu bem maior, que é a sua família. Era essa palavra que eu tinha para você, né? Vigiar, não seja uma tola, seja uma mulher que edifica o seu lar. Amém? E que você venha declarar, né, que a sua família é um projeto de Deus, você e a sua casa servirá ao Senhor, pois eu declaro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pois a minha família é um projeto de Deus e não vai fracassar. Enquanto eu estiver de pé, enquanto eu estiver na presença do Senhor, minha família continuará em pé. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês venham refletir, né? Buscar ao Senhor, jejue, ore, entrega a Ele o seu bem mais precioso, que, né, é a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que vocês tenham um ótimo dia, abençoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso, e que vocês continuem firme. Eu repito, não desista da sua família, não desista dos teus sonhos, pois Ele tudo pode e Ele vai fazer na sua vida aquilo que você deseja, mas você tem que estar, né, na presença dEle, buscando, orando e jejuando, pela sua família neste dia. Amém? Beijos a todos, fiquem com Deus e Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.